Bom dia, crianças! Que sono! Com esse friozinho, muito bom ficar na cama, né? Bom, falando em sono, vocês já sonharam? Vocês sonharam hoje? Vocês costumam sonhar? Bom, a história de hoje fala de um jovem sonhador. Não saia daí para saber qual foi o sonho dele, tá bom? Então vamos lá, eu vou falar para vocês o que nós vamos usar na atividade de hoje. Olha, nós vamos usar esse rolinho de papel higiênico, cola, tesoura, papel sulfite, acho que é 2 que a tia vai usar, e lápis de cor, giz de cera, o que você tiver aí para deixar a sua atividade bem bonita, tá bom? Então agora nós vamos orar para começarmos a nossa EBD. E acorda, criança, vamos lá, a EBD já começou, vamos orar e falar com Deus. Querido Pai, nós queremos te agradecer por esse dia maravilhoso e queremos pedir, Senhor, venha abençoar a nossa EBD, venha falar aos nossos corações, venha, Senhor, abençoar a aula, o professor, a atividade, os louvores, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos nessa manhã. Amém. Amém. E agora, para espantar o sono, vamos louvar ao Senhor. A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Como que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que todos estejam muito bem. Para quem não me conhece, eu sou o tio Vitinho e hoje eu vim contar uma história muito legal para vocês. Mas antes da gente começar a nossa história de hoje, vamos fazer uma oração. Cruze os dedos e vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Fica conosco, abençoa o tio que vai contar a história e nos abençoa também para podermos ouvir e aprender mais de ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. E então, a história de hoje tem como tema o filho sonhador. Quem assistiu a EBD de semana passada que a tia Alba contou a história? Vocês assistiram? Não? Então,
vou relembrar um pouquinho vocês, e para quem não assistiu também, lembra que Jacó tinha uma grande família, ele tinha muitos filhos, ele tinha 12 filhos e uma filha. E dentro de todos eles, ele tinha o favorito dele, que se chamava José, que era o mais novo. José, vocês lembram que um dia ele foi ver os irmãos dele, que os irmãos dele estavam aprontando, e os irmãos dele falaram, vamos jogar ele no poço, e depois venderam ele. Vocês lembram que a tia contou isso? Então, vamos voltar um pouquinho e a gente fica perguntando, por que os irmãos de José tinham tanta inveja dele? Por que eles tinham tanto ódio, querendo vender, até matar José? Por que acontecia isso? Bom, antes de José ser vendido, como eu disse, ele era o filho favorito de Jacó. Ele era um dos mais novinhos, ele era o favorito, sempre estava com o pai. O pai não fazia ele trabalhar, sabe, fazer trabalho pesado, porque ele era o favorito. Lembra que ele ganhou uma túnica do pai dele bem bonita e os irmãos ficaram com inveja. Porém, José, ele tinha alguma coisa muito especial nele, que ele tinha sonhos muito diferentes. Você sabia? Um dia, José disse que sonhou a seguinte coisa. Ele estava deitado e estava sonhando, né? Estava deitado, dormindo, sonhando. E ele sonhou que dentro do sonho, ele estava com os irmãos dele e cada um estava com um feixe de trigo. Igual esse daqui, sabe? Um feixe de trigo. Era vários trigos para amarrar e cada um estava com o seu feixe de trigo. O feixe de trigo de José, ele levantava e os feixes de trigo dos irmãos dele se ajoelhavam perante dele. E quando ele acordou, ele falou, não, vou contar para os meus irmãos. Quero contar para os meus irmãos, mas ele ia na maior inocência, sabe? Ele não ia com maldade, querendo se vangloriar, querendo falar, não, porque vocês vão se ajoelhar. Não, ele queria contar porque era um sonho bem interessante, né? E aí ele foi contar para os irmãos dele. Os irmãos dele ficaram muito bravos. Alguns ficaram bravos, outros ficaram com invejas e outros começaram a zoar ele, falando, você acha que a gente vai se curvar perante ti, então? Você acha que você vai ser o rei e um dia a gente vai ser servo? Você acha que você vai mandar em tudo? Nossa, e ficavam bravos porque, eles achavam que José estava se achando. José, só por ser o filho favorito do pai, ele estava querendo, ser o tudo. Mas não era verdade. José, ele estava na maior inocência. Ele queria compartilhar com a família dele o que havia sonhado. E outro dia, né, ele teve outro sonho. E nesse sonho, ele viu que ele era uma estrela e os seus 12 irmãos também eram outras estrelas e tinha seu pai e sua mãe, que era o sol e a lua representando. E ele falou que a estrela dele, que era ele, ia até o meio. E todas as estrelas que eram os irmãos dele se dobravam até o pai, a mãe dele, que era o sol e a lua, ficava girando em torno dele. E quando ele acordou, ele falou, vou contar para minha família esse sonho. Porém, dessa vez, quem ficou bastante decepcionado com José foi o próprio pai dele, que o pai dele questionou, José, então você acha que até eu e sua mãe vamos se prostrar? Iremos depender de você, se prostrar diante de você, José? E o pai dele havia ficado bem decepcionado. Mas Deus e José sabia que José, ele não falava com maldade, não falava querendo ser melhor que ninguém. Ele falava o que Deus tinha falado para ele. Bom, naquele tempo, até hoje em dia, Deus ele tem várias formas de falar conosco. Através da palavra, através da pregação de um culto, da história, da IBD, através de uma música, através da oração, através, até mesmo como Samuel, ouvia a voz de Deus nitidamente. E igual José, Deus também fala através de sonhos. Às vezes a gente fala, mas Deus ainda continua falando? Sim, Deus ainda fala conosco, só que de formas diferentes. Nenhum é melhor que o outro, é o mesmo Deus que está falando, mas é de formas diferentes. Deus sabe para qual forma revelar para alguém, né? E assim como Josué, vocês vão ver nas próximas histórias, não quero dar spoiler, mas só um pouquinho, vocês vão ver que o sonho de José era algo que Deus ia cumprir
concretizar no futuro. Então, muitas vezes, Deus às vezes nos dá sonhos, fala conosco, com coisas que não vão acontecer de imediato, mas com coisas que estão lá na frente. Então, eu quero falar para você hoje que se Deus te dá alguma coisa, algum sonho, acredite, pois Ele é fiel. Vocês já tiveram um sonho interessante assim, como José? Um sonho assim, diferente? Vocês já tiveram? Eu já tive um sonho, que Deus já falou comigo através do sonho, e isso realmente aconteceu. Então, quando você tem um sonho, não só de dormir e sonhar, mas da vida também, algum sonho, cuidado para quem você conta seus sonhos, sabe? Conte para alguém de confiança e, mais importante, alguns sonhos você só deve contar a Deus, porque tem muitas pessoas que têm inveja da gente, assim como os irmãos de José. A gente vai querer contar o sonho com a inocência, mas as pessoas acabam interpretando de uma forma errada. Então, o que o tio quer falar para vocês hoje, que vocês sempre devem acreditar em Deus e ouvir a voz de Deus para o que Ele tem a falar. E não só ouvir, mas também obedecer o que Ele mandar. Porque Deus, Ele sempre vai falar conosco, mas também depende da gente obedecer o que Ele tem para falar. É muito bom, é muito legal ouvir a voz de Deus. E como o tio disse, de diferentes formas. Você pode sentir e ouvir Deus falar através do pensamento, através de uma música, de todas as formas. Deus ainda fala hoje, mas precisamos ouvir a voz dele, abaixar a voz do mundo, das pessoas, e aumentar a voz de Deus para que nós possamos entender os sonhos dele para a nossa vida. Porque muitos dos sonhos que ele tem para as nossas vidas são sonhos que um dia vão acontecer, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Então nós temos que descansar e acreditar nos sonhos de Deus para as nossas vidas e não duvidar. Nós não podemos duvidar. Isso é um fato bem importante. Nós temos que confiar e descansar que no tempo certo, assim como a história de José, tudo vai acontecer, mas é no tempo de Deus. Então vamos orar para finalizar esse EBD? Eu vou falar e vocês vão repetir, tá bom? Senhor meu Deus, muito obrigado por mais uma EBD. Senhor Jesus, que nós possamos acreditar nos sonhos que o Senhor tem para as nossas vidas. E também que nós possamos estar dispostos a ouvir a Tua voz, assim como José. E é isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. E essa foi a história de hoje de José, que aprendemos a nunca desistir dos nossos sonhos e acreditar que Deus tem para as nossas vidas e a ouvir a voz de Deus, independente da forma que Ele se revelar para a gente. Tá bom, crianças? Espero que vocês tenham gostado dessa história. Deus abençoe, que vocês tenham um ótimo dia. E fiquem ligadinhos, porque semana que vem tem mais história, tá bom? Tchau, até mais! Podes falar, Senhor, estou ouvindo. Eu quero ser teu amigo. Enquanto as pessoas não te escutam, nem querem saber de ti. Estou aqui, Senhor, estou aqui. Quero te conhecer, querendo te ouvir. Eu quero te ouvir.
eu quero parecer. Eu preciso, Jesus. Eu não mereço, mas sei que foi o Senhor quem quis ser meu amigo primeiro. Senhor Jesus, não tenho pressa. Eu quero estar contigo, quero te adorar, quero ouvir a tua voz. A nossa amizade para mim é mais importante do que qualquer outra coisa. Me abraça, Senhor. Eu sei que tu estás aqui bem pertinho de mim. Eu te amo e quero te conhecer a cada dia mais. Em teu nome, amém. A paz do Senhor, crianças, bom dia! Eu sou a Tia Leia, tô aqui de novo para fazer atividade com vocês. E a atividade de hoje vai ser sobre os sonhos de José. A gente vai fazer José com a túnica super colorida dele e os 2 sonhos dele. Vai ficar mais ou menos assim, mas vamos lá começar? A gente vai precisar de um rolinho de papel higiênico, 2 sulfites brancas, e um papel amarelo. A tia vai usar o sulfite amarelo, mas pode ser cartolina amarela ou o próprio sulfite branco que vocês pintam de amarelo, tá bom? Lápis de cor, de várias cores. A tia só tá com esses aqui, mas várias cores. Cola, tesoura e canetinha. Vamos lá? Pra gente começar, a gente vai começar com a sulfite branca. A gente vai dobrar ela no meio. Pontinha com pontinha e vai dobrar ela no meio, certinho. E pode passar bem forte o dedo aqui que a gente vai precisar da marcação, tá bom? E depois que vocês dobrarem ela no meio, a gente vai dobrar de novo no meio. Para ele formar um retângulo. Ele vai ficar assim, ó. Depois que a gente fez isso, a gente vai abrir essa folha. Ela vai ficar com 4 retângulos marcados. E a gente vai pintar os 2 do meio. Um a gente vai pintar de azul escuro e o outro de verde, tá bom? Só os 2 do meio. Os outros 2 a gente pode deixar branco. Daí a gente vai pintar. Cuidado para não atravessar o verde no azul ou o azul no verde. E pinta bem certinho os 2 retângulos do meio. Um de azul e o outro de verde, tá bom? Então, crianças, a gente lembra que a tia pediu para vocês pintarem 2 retângulos, os 2 do meio. E os 2 brancos a gente vai colar. Daí a gente vai dobrar para dentro, para ele formar um triângulo 3D assim, ó. E a gente vai colar essa parte de baixo, tá bom? Vai ficar um triângulo 3D pra gente colar os sonhos de José aqui. Daí, cuidado com a cola, pra não fazer muita bagunça, tá bom? Ó, aqui, ó. Ficou um triângulo. De um lado azul e do outro verde. Agora a gente vai fazer José. Pra fazer José, a gente vai precisar do rolinho de papel higiênico e da outra sulfite. A gente vai dobrar a sulfite ao meio. Ela vai ficar assim. E a gente vai cortar ela no meio, tá bom? Daí, ó, tesoura sem ponta. Pede ajuda pro papai, pra mamãe.
Para um adulto que estiver perto de vocês, ou até para o seu irmãozinho mais velho, se você tiver muita dificuldade com a tesoura, para você não se machucar, tá bom? E corta bem retinho esse triângulo. Triângulo não, retângulo. Que a gente vai precisar para fazer a túnica colorida de José. Ó, a tia já recortou. E depois a gente vai dobrar no meio de novo. E vai recortar também. Daí vai ficar 2 retângulos menores. E a gente vai pintar um retângulo desse, bem colorido, igual o da tia tá aqui, ó, tá bom? Daí vocês vão usar lápis de cor, pode usar todas as cores que você quiser. Pinta a túnica de José do jeito que você queria que fosse a sua. Bem colorida, bem bonita, do jeito que você gosta, tá bom? A tia já trouxe uma pronta aqui. Vai ficar assim, ó. Bem colorida. Daí você pode usar lápis de cor, canetinha, giz de cera, o que você preferir para você pintar. E a gente vai colar no nosso tubinho de papel higiênico. Sempre usando pouca cola para não atravessar o papel e para não fazer sujeira. E a gente vai colar a túnica de José no rolinho. Com muito cuidado para não fazer sujeira e para não amassar o papel. Ó, ficou assim a túnica de José. Mas a gente tem que fazer o rostinho dele, né? Então a gente vai usar o outro retângulo pequenininho que a gente recortou e vai desenhar o rostinho de José. Daí a gente faz um círculo e pinta dentro da cor que você preferir para fazer um rostinho. Ó, a tia fez o rostinho e a tia vai fazer o cabelo de José de marrom. Mas se você imagina que José era loiro, daí você pinta de amarelo. Daí você pinta a cor do cabelo dele do jeito que você achar, do jeito que você imaginar que era José. E a tia vai fazer o rostinho com a canetinha. 2 olhinhos, o nariz, mas a tia tem que fazer o olhinho dele fechadinho, porque ele tá dormindo, ele tá sonhando, né? Então a tia faz 2 círculos pra baixo, pro olhinho dele ficar fechado, pra demonstrar que ele tá dormindo. E a gente vai recortar com a tesoura. Tomando muito cuidado, a gente vai recortar esse círculo que é o rosto de José. E vai colar na túnica. E ficou assim, ó, o nosso José. Então agora a gente já tem José e já tem o nosso triângulo. E que quando você for contar, explicar a história para os seus amigos, daí você coloca José aqui dentro, ó, como ele estivesse dormindo. Daí quando você for contar a história de noite, que José sonhou que as estrelas, o sol e a lua estavam se dobrando perante uma estrela maior, você vira ele para a parte escura. E quando você for contar que do sonho de José que ele teve dos trigos se dobrando perante ele, você vira ele para a parte verde, para você contar a história. E agora a gente vai fazer as estrelas e o sol e a lua da parte do sonho de noite lá que ele sonhou. Então a gente vai usar o sulfite amarelo, ou a cartolina amarela, ou o sulfite branco que você pintou de amarelo. E a tia vai dobrar no meio para ficar mais fácil. Mas nessa sulfite a gente vai desenhar, com um lápis, a gente vai desenhar 12 estrelas pequenas e uma estrela grande e o sol. A tia já trouxe as estrelas pequenas recortadas aqui, mas a tia vai fazer a estrela grande com vocês e o sol, tá bom? Daí vocês desenham antes de recortar para ficar mais fácil. Mas tem que ser 12 estrelas pequenas, uma grande
e o sol. Quando você desenha, ele vai ficar riscado de preto, porque você tá desenhando com lápis preto, né? Mas a gente, como a sulfite é branca, que você pintou de amarelo, você desenha na parte de trás, onde ainda tá branco. Ou, se você tem a sulfite amarela igual a da tia, é só virar que do outro lado vai estar amarelo e não vai mostrar aonde a gente desenhou e ficou riscado. Ó, a tia desenhou já a estrela maior. As outras estrelas tem que ser um pouquinho menor. Assim, ó. Vai ficar uma pequenininha e uma maior, tá bom? Então, são 12 pequenas e uma grande. E o sol. A tia vai recortar o sol agora com vocês. Mas, quando José sonhou, ele sonhou que eram 12 estrelas se dobrando perante uma estrela maior. O sol e a lua, né? Já pensou você ter esse sonho e você contar para os seus irmãos? Porque os irmãos de José, eles tinham inveja de José. Eles não gostavam porque José era o filho preferido do pai deles, de Jacó, né? E eles não gostavam disso, então eles ficaram bravos. E não pode ter inveja do seu irmão. É muito feio ter inveja do seu irmão. Ó, a tia tá terminando de recortar o sol. Aí, ó. A tia já recortou o sol. E a gente vai colar essas 12 estrelas e o sol na parte escura aqui, na parte do azul escuro, tá bom? Então, crianças, depois que vocês colaram, vai ficar assim, ó. O sol, as estrelas menores aqui embaixo e a estrela maior aqui em cima. Mas ainda falta a lua. Então, na sulfite branca que a gente tinha usado, a gente vai desenhar, vai recortar um C, um meio círculo assim. E a gente vai voltar por dentro desse meio círculo, fazendo outro meio círculo, só que menor. Juntando pontinha com pontinha. E assim vai formar uma lua. E a gente vai colar ela do outro lado do sol. O sol tá de um lado. E a gente vai colar ela lá do outro lado, também meio tortinha, pra parecer que ela também tá se dobrando. E esse foi um dos sonhos de José. 12 estrelas, o sol e a lua se dobrando perante uma estrela maior. Mas ainda tem um outro sonho. E no outro sonho, lembra que eram uns trigos se dobrando perante ele? E nesse sonho também são 12 trigos menores se dobrando durante um trigo maior. Então a tia vai fazer esse trigo maior com vocês, mas os outros 12 também já estão aqui guardadinho, tá bom? A gente vai usar novamente o sulfite amarelo. E para isso, vocês têm que fazer 12 pequenininho e um grande. A tia vai recortar um retângulo grande assim, ó. E nesse retângulo, a tia vai recortar do lado um círculo, metade de um círculo, para deixar arredondadinho dos dois lados. Pega numa pontinha e vai cortando até a pontinha lá de cima. Aí, ó, ele ficou assim, arredondadinho dos lados. E a tia vai usar o lápis marrom para desenhar a corda que juntava, porque era um grupo de trigos, né? A tia vai desenhar a corda que amarrava eles. Ele era amarrado assim, ó. Daí, lá na pontinha, vocês vão fazer vários cortezinhos. Não precisa chegar até o meio, é só na pontinha mesmo, para parecer os trigos. Daí ele vai ficar soltinho assim, ó. Assim. Aí a tia já fez o grande e tem 12 aqui. Daí vocês vão ter que colar o grande aqui em cima e os menorzinhos embaixo, tá bom? E no final vai ficar igual que a tia fez aqui, ó. O maior e os menores embaixo. Quando você tiver... Agora a atividade de vocês já tá pronta, quando vocês terminarem de fazer tudo isso. Daí vocês vão poder contar pros amiguinhos de vocês que José, quando ele foi dormir, ele teve 2 sonhos. Um em que ele era um trigo maior e tinham 12 trigos se prostrando perante ele. E o segundo sonho é que eram 12 estrelas, o sol e a lua se dobrando perante uma estrela maior. E essa foi a atividade de hoje. Fiquem com Deus e um beijo da Tia Lê pra vocês. Tchau!
Muito bem, crianças, e essa foi a nossa lição de hoje. José e seus irmãos. José que ganhou a sua túnica linda do seu pai, causando inveja nos seus irmãos. Mas hoje, na verdade, nós descobrimos qual foi o sonho. Que sonho foi esse de José e o significado de cada um. A história vai continuar. Então, domingo que vem, espero vocês aí. Vocês têm sonhos? Que Deus possa realizar os sonhos de vocês, que vocês possam depositar no Senhor os seus sonhos, porque Ele é capaz de realizar. Para o nosso Deus nada é impossível. Então sonhe e que Deus possa te abençoar e realizar todos os seus sonhos. Amém? Nós vamos orar e agradecer a Deus por essa lição maravilhosa. E não esqueçam, domingo que vem tem a continuação da história de José. Vamos falar com Deus. Querido Deus, querido Pai, nós queremos te agradecer por essa aula. Queremos depositar, Senhor, na Tua presença, os nossos sonhos, os sonhos de todas as crianças que estão em casa. Atenda ao desejo do coração de cada um, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos pelo Teu grande amor. Nós te agradecemos por essa aula maravilhosa. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amém. Muito bem, crianças. Até domingo que vem. Tchau. Pequeno menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Mas seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. E Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, do rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação, se tornou o governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê.